que a técnica dele para emagrecer era olhar para o pudim e dizer, eu sou mais forte que esse pudim. E eu fico imaginando que patético que você dialogue com o pudim. Quando você poderia simplesmente não comê-lo, não precisa tornar o pudim uma personagem, porque você está dialogando com a sua vontade, não com o pudim. Então, cada um tem pontos mais fortes e mais fracos da vontade. Cada um é resiliente, onde o outro não é. Agora, quando você falou do pudim, né, de assim, eu sou mais forte do que o pudim. A ideia, né, eu não sou um apreciador de pudim, então posso falar isso à vontade. A ideia que eu gosto aí é que todo esforço, ele é um sacrifício, porque ele faz com que você tenha que colocar mais energia em algo do que seria usual se a gente, dando um outro modo de olhar, a primeira lei de Newton, atendesse à inércia como sendo conservadora da vida e da tranquilidade. Eu posso ter como filosofia de vida, né, a ideia do movimento inercial, portanto, tender ao repouso, mexendo um pouco, né, na primeira lei de Isaac Newton. E é gostoso imaginar que essa ideia do esforço, ela tem um componente de sacrifício, porque eu terei que fazer abdicação. Abdicar do meu tempo, abdicar do meu sossego, e não comer o pudim naquele momento, ele representando algo que é um sacrifício, ele poderá, esse modo de ação, ter sim um resultado facilitado. Mas, carnal, eu gosto de imaginar que um sacrifício não pode ser um suplício. Por exemplo, quando nós estamos escrevendo, né, quando a gente produz nossos livros, produz artigos, né, a gente tem que, entre aspas, sacrificar algumas circunstâncias. Você tem que ficar dedicado, tem que passar horas lendo, pesquisando, escrevendo, reescrevendo, voltando. Mas isso não é suplicial, né? Não é algo que, como esforço, signifique, primeiro, um castigo, segundo, um sofrimento negativo. Quase que se diria o sofrimento positivo. Eu já ouvi em alguns momentos de quem ajuda a gente a fazer exercícios, a trabalhar com fisioterapia, que você reclama e diz assim, olha, eu estou com dor. E a pessoa diz assim, mas é a dor boa? Você diz assim, olha, mas qual dor é boa? Aquela que resulta do exercício, do esforço feito. Existe uma dor que não é um incômodo positivo, existe uma dor que é aquilo que perturba porque há um mau sinal. E a dor boa seria aquela, né, que resulta como indicação do esforço feito. Isso vale exatamente nessa dimensão. Quantas vezes as pessoas têm de sacrificar alguns momentos, alguns tipos de lazer para conseguir, né, um resultado mais específico. O exemplo mais claro que eu tenho, no ano de 1972, né, você é bastante jovem, né, estava ainda, eu já estava no cursinho pré-vestibular. Na época do cursinho, eu queria entrar na universidade, como entrei, o sacrifício, o esforço era imenso, era passar a noite estudando, era não ter final de semana, era não ir, na época, para as domingueiras, né, que era o nome que se dava à balada, né, no domingo à tarde. E, claro, mas não era um suplício, porque eu tinha um objetivo nítido. Eu acho que aí volta, nem sempre, né, o pudim é mais fraco, mas nem sempre o pudim é mais forte, né? O historiador pensa muito, Cortella, como algumas culturas, como a nossa, talvez por influência religiosa, fazem uma estética do sacrifício. Ou seja, quanto mais você abre mão de coisas boas, mais você tem força de vontade, mais você tem objetivos, mais confiável você é. Uma pessoa educada e disciplinada é a pessoa que só come as coisas corretas, só lê os livros adequados e só leva a sua vida dentro de um padrão cheio de sacrifícios. Talvez tenha inspiração religiosa, talvez seja a pulsão de morte voltando a Freud, mas eu concordo com você. O pensamento estratégico, ele vai colocar que o prazer imediato do pudim, muito mais difícil para eu resistir, porque ao contrário de você, eu adoro pudim, mas resisto feliz ao chocolate. Eu não sou chocolatra, mas sou pudimlólatra. Eu resisto àquele pudim, não porque eu quero me sacrificar, mas porque eu quero um bem maior. Diminuir minha gordura no fígado, esteatose hepática, ou minha dimensão de cintura, ou diminuir a glicose pensando no risco de diabetes que tem na minha família, eu estou pensando em algo maior. Eu não estou pensando naquele prazer imediato do pudim,
eu estou pensando que a médio e longo prazo, renunciar àquele prazer por prazeres maiores vai me trazer isso. Mas você trouxe uma coisa mais importante. Eu estudo e deixo de ir à domingueira, porque esse estudo é um investimento estratégico que vai marcar, como marcou sua existência até hoje. Se você tivesse ido a todas as domingueiras e não tivesse estudado, você teria tido provavelmente uma juventude mais cheia de prazeres e estaria hoje com menos prazeres na sua carreira. Então, esse equilíbrio entre o que eu gosto e o que eu abro mão por aquilo que eu gosto mais, esse é um pensamento estratégico muito importante. O conhecimento, o estudo, os livros, eles são absolutamente estratégicos. Porque não importa onde estará a sua carreira, em nenhum momento você, Cortella ou eu, imaginávamos isso que estaria ocorrendo aqui. Por exemplo, há 20 anos. Em nenhum momento nós imaginávamos isso. Mas hoje estamos aqui porque nós abrimos mão de muitas domingueiras e lemos e escrevemos muito. Então, este pensamento estratégico, abrir mão de um prazer imediato para um prazer maior, mostra uma capacidade de planejamento e abstração que eu valorizo muito, enquanto que as pessoas mais presas ao prazer imediato não conseguem se libertar do atrativo daquele momento. Mas há, né, Carnal, uma valorização muito forte, né, do sofrimento, né, como sendo até algo que dá honradez a uma conquista. A expressão usada em inglês, sempre, no pain, no gain, né, ela traduz bastante isso. Quer dizer, se não há algum tipo de dor, não há nenhum tipo de resultado positivo, nenhum tipo de ganho. Embora isso tenha validade em algumas situações, embora na tua vida ou na minha, de quem está agora conosco acompanhando a conversa também, nem sempre, né, o ganho, isto é, o resultado, o lucro, entre aspas, ele advém apenas de um sofrimento, mas que ele exige um esforço.